Sociedade Protetora. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast A CETERJ, nosso segundo episódio. E eu já quero agradecer a você que participou do primeiro episódio, que foi com a nossa presidente da CETERJ, Maila Cristina. Foi maravilhoso, um bate-papo onde enriqueceu ainda mais o nosso trabalho. E nesse segundo episódio, não vai ficar por baixo não, porque a gente está aqui para poder dialogar, para poder se encontrar, também dar umas boas risadas, porque a gente precisa, né? E eu costumo dizer que a vida é muito mais, que você, conselheiro tutelar, possa compartilhar para todas as pessoas, né? Amigos, esse podcast não é só pra gente que é conselheiro tutelar, né? Esse podcast é para todos e todas que querem fortalecer a proteção da infância e adolescência. Para quem não me conhece, meu nome é Eli Giovanni, sou assistente social de formação, comunicador, faço parte agora da assessoria de comunicação da CETERJ e conselheiro tutelar, primeiro mandato lá em Nilópolis. Hoje a gente está com uma convidada aqui que a Sociedade Protetora também não conhece ela não, sabe? Ela é pedagoga, pós-graduada em Educação e Relações Raciais pela UF, é conselheira tutelar em São João de Meriti, onde cumpre seu terceiro mandato, mulher preta da Baixada Fluminense, atua há mais de 20 anos em projetos sociais voltados à infância e juventude. Seja bem-vinda, Ana Rosa! Olá! Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês. O convite eu já amei e eu tenho a certeza que vai ser um dia especial, a qual nós vamos conversar muito, debater muito e rir muito e também adquirir conhecimento. Muito obrigada pelo convite. Ana, quanto tempo, né? Você tá... gente, esqueci de falar. Ana, mamãe do Heitor e nossa vice-presidente da CETERJ. Ana, você merece uma rosa. Com certeza. Eu mereço uma rosa, mereço vários presentes. Merece um girassol. Oxe, porque de flores. Realmente, estou voltando e voltando assim com tudo, porque essa maternidade me fez muito bem. Tô muito feliz. Pra quem não sabe, né, o Heitorzinho já fez 2 meses e tá aqui, tá aqui de olho, tá aqui atrás dos bastidores, mas tá aqui porque ainda estou amamentando, né, e eu preciso das paradas pra amamentar, isso faz parte, ou seja, prioridade absoluta, criança e adolescente, não podemos esquecer. Mas volto aqui, né, tô nessa empreitada, nesse movimento e tenho a certeza que vai ser só pra somar. E volto com muita alegria, né? Porque foram 2 meses aí, ainda tô nesse período, né, de licença, mas a gente já vai caminhando aos pouquinhos, porque tudo vai se voltando ao normal. Mas muito obrigada. Que legal, Ana. Muito bom. Hoje o nosso tema tem tudo a ver com a Ana. Tem tudo a ver com a Ana, tem tudo a ver com a gente que trabalha junto. Então, nosso tema de hoje é atuação conjunta, conselho tutelar e educação. Como eu disse aqui, a Ana, ela tá sempre... Ela é uma educadora por vocação, né? Ela é militante pelos direitos humanos e nessa sua formação cidadã, ela traz pra gente um pouquinho de conhecimento da educação. Ana, fala pra gente, por favor, como foi os seus trabalhos na área da educação e o que você fez de legal que pode enriquecer a gente também com a experiência. Então, eu, na verdade, sou educadora, realmente, né? Independente até da minha formação, né? Como pedagoga. Eu venho numa trajetória desde os 11 anos, você vê, é vocação, né? Nossa, que legal. Desde os 11 anos foi quando eu comecei a lecionar. Mesmo talvez não tendo a formação, mas já tinha essa missão dentro de mim. Desde os 11 eu comecei a lecionar, comecei a ensinar, comecei a alfabetizar. E isso era uma coisa espontânea. Porque estava realmente dentro de mim essa missão, que no futuro sabia eu que ia vir ser pedagoga, né? Ter essa formação. Então, com essa minha trajetória, como explicadora, dando aula, ensinando, buscando, e assim, eram alunos, crianças do meu território mesmo, que eu convivia no dia a dia, né? Tinha o momento da brincadeira, tinha o momento da educação. A educação era a Ana. Opa, chama a Ana. Então, desde os 11 anos eu alfabetizava. Legal. Então, já vinha nessa trajetória. Logo após isso, eu vim num movimento de
busca para ajudar pessoas que estavam sempre na condição de ter que aprender, de ter que ter o conhecimento, de ter que buscar, de ter que trazer algo para elas. Então, foi onde engajei nos movimentos sociais, onde engajei em movimentos que traziam realmente a ideia de que as pessoas que precisavam de ajuda, que precisavam obter o conhecimento, ou que talvez não soubessem qualquer informação e sempre procura alguém que tenha isso para poder oferecer, então eu estava naquele lugar, naquele espaço. E foi um espaço que foi livre, foi um espaço que foi algo que foi fluindo, foi um fluxo, foi fluindo. E com isso, até que eu chegue à educação. Porque quando eu chego na educação, na verdade, na minha formação como pedagoga, eu já chego com esse olhar mesmo, sabe? Olhar do outro, olhar, né, empático, de se colocar no lugar do outro, de buscar pelo outro. E nada diferente do que hoje a gente vivencia quanto conselho tutelar. Porque eu sei que isso é uma missão. Estar conselheiro tutelar não é só um trabalho, é uma missão. Você precisa ter missão, porque se não for missão, você sente o peso. Se sente cansado, porque o trabalho é árduo. Mas quando você entende que é a sua missão e quando você tem prazer em fazer essa missão, com certeza flui e a gente faz a diferença na vida do outro. Muito bom, Ana. Você levou então também essa expertise e experiência do território da Baixada Fluminense também para a UF, né? Exatamente. É muito legal isso, a gente sair, né, do nosso território ali. E as pessoas falam, nossa, mas vocês vivem isso, né? Exatamente. É completamente diferente. Cada território é único. E isso é bem legal. Mas, assim, uma curiosidade que eu perguntei pra Nayla também, mas eu pergunto pra você agora. O que te motivou a ser conselheiro tutelar? Assim, você falou, amanhã eu vou me inscrever, vou fazer aquela prova e você é conselheiro tutelar. O que motivou a Ana Rosa? A palavra é luta. Quando diz assim, lutar pelo direito da criança e adolescente. Opa! Eu vim dessa trajetória sem saber, né, sem ter a consciência que eu estava lutando por direitos humanos, porque eu lutava por direitos humanos. Eu ensinava uma criança, eu orientava, às vezes uma informação secular, às vezes uma informação geral. Como fazer isso? Então eu sempre estava naquele lugar. Fazia ações sociais, eu sempre trabalhei com ações sociais. Eu, na verdade, eu pulei um pouquinho, né? Mas se eu for falar tudo, a gente sabe que é muitas informações, é uma trajetória muito grande que a gente vem carregando, que a gente vem nessa luta e são bagagens muito positivas. Eu trabalhei com adolescentes, com jovens e adolescentes por 13 anos nessa liderança. E a gente não tinha nada diferente do que lutar por esse direito. O direito era a educação, eu fazia um trabalho com direito à saúde, com direito à assistência, mesmo não sendo conselheira. Quando eu chego num espaço, num momento que está num processo de seleção para conselheiro tutelar e que fala que o conselheiro, que aí eu começo a entender, mas o que faz o conselheiro? Quem é o conselheiro? O que é isso? Porque eu só ouvia dizer muito por alto, sou da educação, né? Na escola, quando eu estava na universidade, fazendo a pesquisa, falava de conselho, vou chamar o conselho, aquela ideia de punição, mas depois eu vim saber o que de fato era o conselho tutelar, porque quando eu venho me inscrever, eu preciso saber aonde esse lugar que eu vou estar. É o famoso perspectiva e realidade. Exatamente. Perspectiva, aí tu vai lá no ECA. Exatamente. Ver o que realmente você vai precisar defender e lutar, porque a lei tá lá, mas por só, né? Por si só, não dá. Então, quando eu ouvi dizer que é para lutar pelos direitos da criança e adolescente, pela prioridade absoluta, lá pela educação, pela saúde, pela assistência, pelo lazer, pela cultura, pelo esporte, era o que eu fazia, era o que eu já estava fazendo. Trabalhava com jovens, lutava pela cultura, fazia trabalhos culturais, dança, cultura, esporte, buscava quadra para que os jovens pudessem jogar bola, as meninas handball ou qualquer outro esporte. Então, eu já fazia esse movimento. Porém, não era conselheira, não tinha essa autoridade dentro do município enquanto conselheira. Então, quando falou da luta pelos direitos, foi a virada de chave. Então é isso, conselheira tutelar. Nossa, presente, baixada presente. Eleita, terceiro mandato. Olha, gente, que maravilha, maravilhoso essa ideia. Então, assim, gente, você também é chamado a comentar aqui no YouTube. O que te motivou a ser um conselheiro tutelar? Um dia eu respondo aqui, mas hoje eu deixo a resposta para a Ana, tá? E assim, a gente sabe que a escola é esse espaço privilegiado de acolhimento das crianças,
e adolescentes. Esse espaço também é onde acontecem uma escuta especializada no sentido de a criança se colocar ali de coração aberto para os seus profissionais da educação, sejam eles quais foram. A gente vê, às vezes eu pego, faço atendimentos, a revelação espontânea é feita por alguém que está um inspetor, não é nem um professor. Exatamente. Né? Eu queria saber agora de você, Ana, dentro da sua experiência com a educação, de que forma a educação pode colaborar com o trabalho do Conselho Tutelar hoje? Bom, são várias formas. Eu entendo que a educação tem várias formas de colaborar. E uma delas é o diálogo. É ter esse diálogo com o Conselho Tutelar. E um diálogo bem fechado, um diálogo aberto, né? Eu digo fechado no sentido de quando a gente traz isso, né, e amarra, né, fechadinho e amarra. Aberto no sentido, quando eu falo aberto, é livre de ouvir, saber realmente como proceder, porque muitas das vezes o profissional da educação está muito, né, truncado, já está com uma visão do conselho, já vem com um pré-julgamento, porque não sabe o papel do Conselho Tutelar. Então, o diálogo, primeiramente. Penso também que o conhecimento, o papel do Conselho Tutelar, eu acho que a educação precisa, porque trabalha com criança e adolescente, ele não pode deixar de ter também como livro de cabeceira o estatuto, a legislação, que é o ECA. Se ele trabalha com criança e adolescente, ali rege todas as diretrizes. Então, ele precisa conhecer também esse estatuto, porque dentro do estatuto, no artigo 136, fala também das atribuições do conselheiro tutelar. Como eu vou acionar um conselheiro tutelar se eu não sei o papel que ele faz? Eu sei por alto que eu vou botar medo numa criança, que é isso que muitas das vezes o profissional faz, a sociedade faz, né? O senso comum, infelizmente, não é só a escola, não estou julgando a escola, faz. Ela tem uma ideia aqui para o conselho tutelar, o bicho-papão, vou chamar o conselho tutelar para dar uma prensa, para pegar, para prender, para fazer, para dar um susto na criança. E aí eu consigo trabalhar dentro da escola, porque se não chamar o conselho tutelar não adianta. E não é esse o papel do conselho tutelar. Então, quando o profissional tem esse conhecimento de qual é o papel do conselho, qual é a atuação, a intervenção que ele pode fazer com a escola, a parceria, porque tem que ser parceiro, trabalhamos ambos com criança e adolescente. Então, assim, vai ter um momento do conselho tutelar atuar. Às vezes não é o momento dele atuar, não que não é responsabilidade, a responsabilidade é de todos. Mas tem que ser o momento do conselho atuar. Então, quando a escola entende isso, quando o profissional entende isso, avança, a contribuição é tremenda. Uma outra informação também, que eu acho que é uma sugestão, e penso que é uma grande contribuição, é a escola trazer esse conselho para dentro da escola, né? É ter um espaço para falar do papel do conselho, para os profissionais da educação, para os pais, para a sociedade civil, conhecer o papel do conselho tutelar, porque isso dá um outro olhar, dá uma outra visão. As famílias chegam ao conselho, porque aí não tira essa distância, esse medo. Quando aproxima, entende que é para garantir, não é para punir, né? Então, tudo isso são contribuições que a educação pode fazer, sobretudo o conhecimento do ECA. Isso aí não tem como, tem que conhecer o ECA, porque a gente vê um profissional que conhece o estatuto, ou pelo menos tem uma noção, a postura dele com relação ao conselho, com relação ao profissional, conselheiro tutelar, quando ele não conhece. A gente vê inúmeras situações acontecendo dentro da escola, crianças passando mal, chama o conselho tutelar, mas a criança precisa primeiro se encaminhar a um posto de saúde. A escola é um órgão de garantidor de direito, né? O sistema está dentro do sistema de garantia de direito. Então a escola tem que encaminhar, mas quer chamar o conselho tutelar. O conselho tutelar não é médico. Então entra lá nas distorções. Porque o conselho tutelar não achei a família, mas tem que acionar a família. Até que, se não conseguiu, aí é um outro movimento. Esgotadas as possibilidades. Exatamente, esgota as possibilidades. Leva a criança em casa. Não tem que levar a criança em casa. O conselho tutelar não é Uber para ficar pegando as crianças que os pais não foi buscar para levar em casa. Verdade. Então a educação também precisa ter esse entendimento, e muitas das vezes, não são todos, tá? Não tem esse entendimento. E aí é onde começam os conflitos, não quer entender, acha que o conselho não quer trabalhar. E aí isso dificulta. Mas se a gente lida com direitos humanos, lida com criança e adolescente, não tem que dificultar, tem que aproximar. Tem que ter a parceria. E para ter isso, precisa ter o conhecimento. Verdade. Ana, enquanto você estava falando, me deu um insight aqui. Lá em Nilópolis,
A gente tem feito em escolas particulares, nas escolas públicas também, uma palestra sobre direitos e deveres. Você me ajudou bastante também no início, verdade. Né, com alguns conteúdos que você já fazia também em São João de Meriti. Exatamente. Conselheiro tutelar aí, qual município você que tá assistindo a gente ouvindo? Você vai à escola? Ou você só vai na escola quando tem alguma diligência, alguma situação que a escola comunicou você? Também tem isso, né? Exatamente. Então cabe a nós, conselheiros tutelares também, enfatizar o que a escola deve fazer. E existe um decreto, né? E a regulamentação de uma lei, o decreto 9.603, de 10 de dezembro de 2018, né? Que regulamenta a lei 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Lá nessa lei, você pode ver os princípios do que a escola deve fazer antes de encaminhar para o Conselho Tutelar. Então nós vemos também que muitas escolas, gestores escolares, profissionais da educação, não sabem por falta também de capacitação. Exatamente. Capacitação. A gente está correndo atrás. Inclusive, quem vai no fórum de Cabo Frio, né? A gente está sempre buscando capacitação, Conselho Tutelar. O raiz, tá, gente? Tem o Conselho Tutelar Nutella também, que não vai. Exatamente. Né? Mas nós estamos aqui buscando. Nós temos que colocar, aqui no artigo 70 da lei, do ECA, diz que uma das ações, né, do governo é a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação, assistência. Então, o Conselho Tutelar, o colegiado em si, precisa também levar esses conceitos, essas formações às escolas. Pensando nisso, Ana, quero fazer para você a terceira pergunta. Como a experiência em sala de aula, você como professora, né, influencia nas suas decisões hoje e as suas abordagens como conselheira tutelar? Influencia e muito. É um grande diferencial. Mesmo sabendo que a minha formação, eu dentro do Conselho Tutelar, melhor dizendo, eu não sou pedagoga, não sou técnica. Não pode também, né? Jamais. Não pode confundir. Não pode. A gente sabe que tem conselheiros que são advogado, tem conselheiros que são assistentes sociais. O Heitor tá aqui, olha ó. O Heitor, gente. Tá aqui, né, dando chorinho, mas daqui a pouco acalma. Então, o conselheiro tutelar pode ser o psicólogo, mas ele ali não atua como esse profissional técnico, né? Ele é conselheiro. Então, eu sei separar, né, essa visão, né, de estar hoje conselheira e sou pedagoga, mas não tem como a minha experiência que está dentro de mim, que eu vivi, né, na pele, no dia a dia, dentro da escola, dentro de creche, porque eu sou professora de creche. Eu vim de creche do município de São João de Meriti, aonde eu resido, né, sou cidadã meritiense. Vim de creche, depois ensino fundamental, dei aula de língua inglesa. Então vim, né, nesse movimento tanto com crianças de 0 a 3 anos e também no ensino fundamental, primeiro segmento, também. E é aquela experiência do dia a dia, com criança e adolescente, situações de direitos para serem garantidos. As crianças, quando traz, porque a criança ela é pura, né? Um ser puro. Então ela traz aquela pureza, ela traz aquela informação, ela traz qualquer tipo de situação que acontece dentro de casa, ela traz ali para a escola. O espaço da escola é o espaço que é onde a criança, normalmente, ela traz as situações que ela vivencia. Se tem maus tratos. Então, ali, eu ainda não sendo conselheira, já tinha essa função de garantir também um direito, com o olhar. Uma criança quando chega machucada, muito tristinha, com algum problema, que de repente ela poderia estar externando, ou não, ou às vezes com alguma atitude, porque a gente percebe a criança, né? A gente costuma dizer, quando a criança ela sofre abuso, qual é o perfil dessa criança. Claro que isso, depois de tantas buscas, a gente identificar. Não é todas, né? Todos os casos, e aí a gente precisa, né, afunilar para entender realmente o que acontece com essa criança. Então, naquele espaço, eu posso dizer, de creche, quando eu saio da creche e vou direto para o conselho, então que eu tenho memória mais recente, tem muita influência nas minhas atuações, né? É o olhar.
O olhar ele é diferenciado. Não tem como eu não ter esse olhar. Porque quando a gente olha alguma situação, por exemplo, da questão da criança, no processo de alfabetização, de aprendizagem, a distorção seriedade, tudo isso que são nomenclaturas da educação, automaticamente eu já estou imbuída disso, já venho com essa bagagem. E aí isso facilita, isso já tem entendimento, eu já tenho 7, 8, né, rápido, já penso, trago a pedagoga, que normalmente quando a gente, no conselho no município de São João, a gente tem um pedagogo, e muito bom, né, depois eu posso até trazer, né, isso num diálogo aqui nosso, para poder identificar aquela situação. Então, qualquer movimento, eu já tenho aquele olhar diferenciado, não tem como, porque eu já estive dentro da escola. E esse movimento da escola, a gente não perde. A gente sai daquele espaço, mas não perde a experiência. E aí, dentro do Conselho Tutelar, que também é um órgão que é para garantir os direitos, é para zelar, na verdade, zelar pelo direito da criança e do adolescente, quando eu preciso atuar, quando eu preciso fazer alguma intervenção, isso ajuda muito. O olhar como pedagogo. Só de não ser omisso, né? Exatamente. Porque, às vezes, as pessoas estão assistindo de camarote aquela situação. Aí às vezes até reclamam, né? Comentam com as outras, mas não tomam uma atitude que é comunicar. Né? A lei diz que é para comunicar o Conselho Tutelar. Comunicar, exatamente. Sem prejuízo das suas, né, ações. Então, você que é profissional da educação, né? Essa palavra é para você também. Não se omita. Comunique ao Conselho Tutelar, acompanhe, né, essa criança e adolescente, porque talvez é a única voz que ela vai ouvir naquele momento, né? Então, muito legal mesmo, Ana, que você está falando. E na sua visão, qual é o principal desafio para aproximar a escola e o Conselho Tutelar em prol da garantia de direitos das crianças e adolescentes? Principal desafio, né? O desafio, eu penso que... São muitos percalços, né? Muitos. Olha... assim, são muitos, sabe? Eu falei aqui da legislação. Penso que essa legislação se faz um desafio. Por quê? Quando eu estou dentro da escola, dentro desse espaço que luta por direitos e direitos humanos, volto a repetir, não tem como não ter ciência dessa diretriz, que é hoje a Lei 8069 de 1990. Sim. Então, um grande desafio. Você, se a gente parar e perguntar, de repente, fazer uma enquete, quantos profissionais da educação, quantos professores, né? Quantos inspetores, quantos supervisores, quantos diretores conhecem o estatuto, sabe o que é o ECA? Muitos não conhecem, não sabem. E essa legislação não é para o conselheiro só. Né? A gente tem, por exemplo, profissionais que lidam com criança e adolescente dentro da delegacia, que vai, né, atuar ali, ele vai atuar com criança e adolescente. Dentro da delegacia, o delegado, o inspetor, ele precisa conhecer o estatuto. Da assistência, vai lidar com o CREAS, né, vai trabalhar na pasta do abuso, ele vai lidar com criança e adolescente, ele precisa conhecer o estatuto. E a educação não é diferente. Sim. A educação, eu costumo dizer que hoje é a maior arma que a gente tem para transformar o mundo. Na verdade, eu costumo dizer em cima de uma visão, né, que fala o nosso saudoso Nelson Mandela, que é a maior arma, e eu trago isso, eu costumo dizer porque eu trago isso é muito forte, essa frase que ele traz, e é verdadeiro. É a maior arma que tem para mudar o mundo. Então, a criança hoje, dentro da escola, né, que é um espaço, né, democrático, que é um espaço que deve ser democrático, né, na verdade, espaço de socialização, aonde ela desenvolve, aonde ela cresce, aonde ela vai ter ali talvez maior parte da vida dela, né? Talvez maior parte, uma manhã, uma tarde, às vezes a criança está num período integral. Então, é ali que ela se expressa. É ali que ela talvez se expressa. A gente vê que muitas das vezes o abuso se expressa para o professor. A criança fala para o professor o que está acontecendo dentro de casa. Sim. Se é o abuso, se é a violência sexual, se é psicológica, né, se é os maus tratos. Quando a criança chega, às vezes o rosto está, né, com uma marca, um clima diferente, a criança, um olhar diferente, está mais triste, né, está mais contida, enfim. Então, é o espaço
que a gente pode observar essa criança, o adolescente, até o adolescente também. Sim. Então, se esse espaço é tão importante, né, e que a criança hoje dentro da escola, que é um direito dela, que tem que ser garantido, certamente, nesse espaço, é um espaço que precisa estar todo envolto, né, de informações com esses profissionais. Então, por isso que eu entendo que esse desafio de conhecer a legislação é o desafio, assim, se não maior, um tanto maior. A Secretaria de Educação hoje, por exemplo, né, é um desafio a gente, quanto conselheiro, aí eu vou trazer agora conselho e a Secretaria de Educação, né, que é a instância máxima ali, escutar, ter um momento de reunião com os conselheiros, traçar algumas metas, ver o que está destoando dentro daquele município, dentro daquela realidade. É um grande desafio. Quando a gente é ouvido pelo secretário de Educação, também o conselheiro ouve o secretário de Educação, o secretário de Educação ouve o conselheiro tutelar. Alinhamento, né? Exatamente, reunião de alinhamento. A gente hoje no município de São João, a gente conseguiu, no início do ano, fazer esse alinhamento com a nossa secretária. E isso só fez o quê? Fluir. Só garantiu muito mais o direito dessa criança e adolescente. É um grande desafio ouvir, porque às vezes não quer ouvir, às vezes já tem uma visão, o conselheiro não faz nada, né? O conselho tutelar aqui no município, não vejo. Quando a gente aciona, não vem. Não tem um telefone, né? A gente sabe todo esse embrulho que às vezes acontece dentro de um município. Então, quando a gente alinha, senta, conversa, deixa telefone, troca telefone, a gente tem um acesso direto. Esse é um grande desafio. Sim. Que precisa se aproximar mais, fortalecer, fortalecimento, né? Eu falei do estatuto, né, que é o conhecimento do mesmo, que é um grande desafio, e isso vai na verdade, a palavra vai desenrolando, né? Isso vai, porque quando eu tenho essa parceria, eu tenho esse conhecimento, eu conheço o estatuto, eu vou ter parceria, eu vou ter diálogo, eu vou ter momentos que vamos trabalhar juntos, porque é junto, é em conjunto, cada um, de repente, no seu tempo, mas é junto, né? A garantia é de todos têm essa responsabilidade de garantir, não é meu, não é seu papel, é todos. E, sobretudo, a educação, né? A criança tem que ter esse direito garantido dela, não só garantido de estar estudando, mas dentro da escola ter também o seu direito garantido em todos os sentidos, né? Preconceito, livre disso, né? Discriminação, livre disso, é direito garantido também, isso, né? Dentro da escola, o professor ter preferência, esse aqui, esse não, né? Tá com todos os seus direitos garantidos, o direito de fala, né? Momento dele poder falar, dele se expressar, né? Ou de não querer falar também, de não querer se expressar. Tudo isso é direito e precisa ser garantido de todas as crianças e adolescentes que estão dentro da escola. Então, a escola tem um papel fundamental. E por isso, entendo eu, né, que é um grande desafio, né? É um grande desafio, sim, conseguir colocar tudo isso, né, para acontecer. Tudo isso está sendo movimentado, né? Tudo isso está sendo esse fluxo. É um fluxo mesmo. Eu vejo como uma ponte, acontecendo. Né? A criança está no meio, né? A conselho tutelar está de um lado, a educação do outro. Quem vai encontrar essa criança que está no meio. Exatamente. Ponte, né? Que às vezes está perdida, que às vezes está se sentindo só também na sua casa, nas suas questões. Então, assim, esse fluxo de atendimento, de combinados mesmo entre a educação e o conselho tutelar, ajuda muito a gente. Por isso que eu digo, Eli, que assim, quando a gente fala desafio, qual é o desafio? Eu penso nessas situações que eu trouxe, né? Parceria, conhecimento do estatuto, da legislação, a secretaria está imbuída com os profissionais sobre essa legislação. Mas eu digo isso e penso que tudo isso é para que não haja os desafios, porque não deveria ser um desafio ter essa relação com o conselho tutelar e educação. Não deveria. A gente sabe que tem os desafios para qualquer espaço, para qualquer situação, para se chegar, né? Saúde mental, você tem que chegar, às vezes tem um desafio, tem uma situação, mas não deveria, porque a educação, ela é fundamental. É um dos órgãos do sistema de garantia de direito fundamental na vida daquela criança.
Eu te costumo dizer, ela vai na saúde, ela vai lá, é medicada, o médico atende, se ela for outro dia, um outro médico, né? Vai outro dia, outro médico, vai no especialista, volta para casa. Mas a escola não. A educação não. Sim. É todos os dias, é diariamente. A escola, às vezes, dependendo da escola, se ela tem do fundamental ao ensino médio, a escola conhece, o professor, o diretor, né, o dono da escola conhece aquela criança que pegou na infância, lá na creche, na creche, até o ensino fundamental, até o segundo segmento, já sai às vezes adolescente, já sai já para a vida adulta, para a faculdade. Então, como ela acompanha a vida dessa criança. Por isso, ela precisa ter esse conhecimento. Não pode deixar passar. Tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa informação. Tem que ter a capacitação. E você muito bem trouxe aí essa informação da capacitação para todos, né? Para todos. E hoje o artigo do ECA, se eu não me engano, artigo 55, se eu não me engano, fala da importância da educação, né? No ECA, fala da educação. Olha o quão é importante. Sim. E o porquê a educação não ter esse acesso a esse instrumento tão importante que é o ECA. Se eu não me engano, é o artigo ou 55 ou 55, né? Que fala então lá no artigo 55 do Estatuto, fala da educação. Então, essa educação precisa ter à mão esse instrumento tão importante que é a legislação. É direito fundamental, gente. Educação e Conselho Tutelar, juntos por uma infância protegida e com futuro. Nosso podcast está quase acabando. Só queria deixar um adendo. Poxa. Só queria deixar um adendo rapidinho, coisas importantíssimas. Busque conselheiro tutelar, né? O município que você esteja, seja no interior, seja na capital, não importa. Você é conselheiro tutelar. E a lei, ela não muda, é para todos, é igual. Busque, vai para a escola, sim, vai para o espaço. Eu sou pedagoga, estou sempre na escola, estou sempre fazendo palestra, estou sempre nesse movimento. A gente sabe que isso não está na legislação, não é atribuição do conselho, mas independente assim, de não estar lá na legislação, que é atribuição, é um ato importante. É uma iniciativa, é um movimento importantíssimo, porque é isso que vai se dar tudo que nós falamos aqui. Então vai para a escola, conversa, bate um papo, diálogo, no movimento, não só para discutir, no movimento quando tem algum momento, né, de cultura, de esporte, de apresentação. Eu sei que é muito trabalho, nós conselheiros, eu atuo como conselheira, estou de licença hoje, mas atuo, e sei que não é fácil, às vezes não dá tempo, mas quando tiver as oportunidades, crie essa oportunidade, busque. No município de São João, só para finalizar, a gente buscou essa parceria, hoje a gente tem um diálogo bem direto com a secretária de Educação, e isso tem feito fluir muito essa comunicação e essa ida às escolas. Nós temos uma organização de escolas por conselheiros para atuar nos casos que acontecem no dia a dia de plantão, nos finais de semana. Já se tem os telefones ali atualizados, as palestras. É um trabalho de prevenção. Exatamente. Temos o pedagogo dentro do conselho. Sabemos que nem todos os conselhos têm pedagogo, mas isso foi um termo de ajuste de conduta, que é o TAC, feito entre Ministério Público, Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação, que aí traz o pedagogo para o conselho para atuar dentro com as FICAIs, porque a FICAI, quando chega no final, que já está explodindo, é que o aluno já saiu, que o aluno, de repente, já até se perdeu, e às vezes não tem como voltar, e isso tem que ser preventivo. E a gente teve muitos resultados como pedagogo e com essa prevenção. Então, esse movimento todo foi muito positivo. A plataforma, muitos municípios têm, né? A plataforma que é a BAE, que é a busca ativa, para poder resgatar esse aluno, para atuar com essa plataforma. Então, são mecanismos para que a gente tenha esse aluno dentro da escola, né? Tem um programa, inclusive, né, que é um programa Quem Falta Faz Falta, é um projeto, não pode, né? Combater em frequência escolar, aluno tem que estar dentro da escola, não fora da escola. Então, tudo isso são mecanismos. E o conselho está nesse movimento. E quando chega a FICAI, né? Quando chegou a FICAI vai para o conselho tutelar. A pilha, e é a briga, né? Olha. É o grande conflito, conselheiro e escola. Então, quando previne, né? Isso facilita muito. Então, antes de acontecer, previne. E como é a prevenção? Com diálogo, conversando, né? Com a Secretaria de Educação, tentando, eu sei que nem todos os secretários estão abertos, mas tenta, vai lá, bate e volta, faz uma palestra, conversa, fala diversos assuntos, traz o conselho para dentro da escola, para que isso fique muito mais leve, e a sociedade civil, a escola, né, os funcionários da escola conheçam o conselho e tire essa visão do senso comum, que é um órgão de repressão.
pois ele não é. Ele é um órgão de proteção. Então, isso que eu gostaria de trazer aqui para que a gente pudesse fazer essa reflexão. Ana, antes de se despedir de você, né, do pessoal que está participando com a gente do podcast, eu quero agradecer de novo a interatividade de vocês nesse primeiro podcast que nós fizemos, né, o episódio. Nós falamos sobre a motivação em ser conselheiro tutelar. E eu quero ler alguns comentários aqui. Quero começar aqui com o comentário da Edna Regina. Parabéns pela brilhante iniciativa. Com certeza, os conselheiros tutelares terão voz a respeito de nossas crianças e adolescentes, fazendo valer seus direitos garantidos. Deixo aqui meus parabéns para a nossa presidente da CETERJ, Nailá. Parabéns, muito bom, Janaína Pereira. Débora Reis mandou. Maravilhoso, fortalecendo os conselheiros tutelares do estado do Rio de Janeiro. Débora Moravia. Parabéns, foi muito bacana esse podcast. Que história, hein, presidente Nailá? Que continue sempre na luta por nossas crianças e adolescentes. Vou ver aqui mais um comentário. Conselheira Delma, gostei muito. Nossa presidente arrasou e o entrevistador colocou muito bem as perguntas. Parabéns para você, Eli, e ansiosa pelo próximo. Chegou o próximo. Esse é o próximo. Gente, mandem sugestões de temas. Siga a gente lá no Instagram, @CETERJ. Quer mandar alguma fala do seu conselho? Algo que vocês estão fazendo de bom com a educação? É legal a gente trocar também, né, Ana? Com certeza. Então vai lá, www.aceterj.org.br, clique lá em Fale Conosco e coloca lá assessoria. Nessa assessoria vai chegar para nós aqui a sua sugestão, a sua experiência, o que o Conselho Tutelar do seu município tem feito para estreitar esses laços com a educação, né? Ana, foi maravilhoso que bom. essa conversa, esse diálogo com a gente. Volte sempre aqui, vai ser a nossa vice-presidente, pode vir até se não for convidada, tá? Você brota, você aparece do nada. Do nada, aparece, opa! Pra falar sobre educação. Obrigado. Nada. Tamo junto aí. E eu quero deixar pra você a sua última fala para os conselheiros tutelares aí do estado do Rio de Janeiro. Manda um abraço pro pessoal aí. Conselheiros tutelares, eis-me aqui. Estado do Rio de Janeiro, quero deixar um abração para todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Quero deixar um abraço muito caloroso, tá? Vamos nos ver pessoalmente, muitos eu tô vendo aos pouquinhos, mas via online, mas pessoalmente vamos nos ver. Mas aqui quero deixar um grande carinho, um grande abraço para cada um de vocês. Muito obrigada, né, pela oportunidade também. Agradeço aqui o Eli pelo convite, a nossa presidente Nailá também. E vim com o maior prazer poder aqui discutir um pouco, poder dialogar, poder trazer um pouco da minha experiência. Espero que tenha contribuído. Muito obrigada. Um beijão meio do Heitor. Então, quero mandar um abraço, um beijo especial, já que temos uma conselheira tutelar de São João de Meriti aqui. Quero mandar um abraço para os 2 conselheiros tutelares de São João de Meriti. Com certeza. Conselho 1 e 2, meu colegiado, meu colegiadão. Eu adoro esses colegiados. Estou me devendo um almoço no próximo fórum. Vambora. Tchau, pessoal. Conselheiro tutelar fortalecido é infância protegida. Tchau, sempre. Tchau. Até. Valeu. Tchau.